Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre um assunto que normalmente eu não falo muito por aqui, porque ele é um assunto complexo, ele exige um certo nível de aprofundamento, você precisa realmente refletir, mas que quanto mais você entra em contato com esse assunto, mais você começa a enxergar alguns mistérios da realidade, que é a alquimia. A alquimia é um estudo, é uma ciência, né? Mas ela era antes desse período em que a nossa consciência racional foi tão supervalorizada. Ela trazia em conta duas questões. Então, existe uma alquimia que se estudou de forma extrovertida, que quer dizer, foi olhada para fora, né? Foi observada a matéria, os elementos, as substâncias, as reações químicas. Essa é uma alquimia extrovertida. Mas tem a alquimia introvertida, que essa é o inconsciente coletivo e as suas interações, manifestações, as suas dinâmicas e padrões. No momento que você entende que não dá para separar o observador do objeto, da experiência, da substância, das reações, você começa a entender que na verdade precisa ter as duas questões. Você tem que conseguir olhar para fora e para a matéria e ao mesmo tempo olhar para dentro e encontrar essas relações de espelhamento, assim, né? Assim como é dentro, é fora. A curiosidade das pessoas que vão se aprofundar nisso, que vão estudar isso, elas querem entender como funciona, como essas coisas são criadas, quais são os mistérios por trás da manifestação, né? Ou da consciência, né? Do espírito ou da matéria. A questão é que, na verdade, fundamentalmente, você está falando sobre exatamente a mesma coisa, só que um olha para fora e o outro está olhando para dentro para tentar entender o mesmo elemento, a mesma essência, né? É a vida. O que é a vida? Como surgem as coisas? E então a alquimia, ela considera que os elementos, tipo ferro, chumbo, ouro, além das propriedades físicas que eles possuem, ou químicas, eles também têm propriedades espirituais. Os elementos, eles têm correspondentes internos e externos, né? Tem o que a gente olha para fora e tem o que olha para dentro. Antigas civilizações, como as egípcias, por exemplo, elas fundiam os metais justamente quando, por exemplo, vai mexer no ferro, elas precisavam que o planeta Marte, que era o regente dessa substância, desse elemento, estivesse numa posição exata para que você conseguisse obter a melhor qualidade e excelência naquele processo de fundimento, conseguir tirar o melhor daquele molde. Sempre levava em consideração coisas subjetivas e também coisas físicas, né? Você sabe que para fundir você precisa de fogo. Através da alquimia, então, observando reações ou simplesmente filosofando sobre elas, você conseguiria encontrar correspondências na tua própria psique, de transformação, de função, de dinâmica, né? Então, através dos elementos, você consegue observar qual é o processo alquímico que está acontecendo ali. E isso também aparece muito através dos sonhos. Quase todos os símbolos dos sonhos podem ser traduzidos se olhando por uma perspectiva alquímica, né? Então, a alquimia, ela traduz o objeto, o elemento e também a parte espiritual, a parte psíquica que envolve ali naquele processo, naquela reação. Por exemplo, quando a gente vai falar do arsênio, o arsênio na alquimia, ele simboliza muito o que é o yang na medicina chinesa, que é uma força que ataca, é uma força que penetra, é uma força que invade, ele é quente. Um ácido também vai ser algo masculino, porque ele corrói, ele é quente, ele transforma. Então a gente olha para a natureza de movimento que aquela substância tem. Já a prata, por exemplo, é uma substância feminina, porque ela é passiva, ela é mais corroída do que ela corrói. Entende? Então, as substâncias, elas têm características por sua natureza, assim como tudo tem, né? E a ideia da alquimia, então, é observar esses processos. E quando aparece, por exemplo, a prata ou a lua, que é o regente da prata, você sabe que está falando sobre um aspecto feminino, mais passivo, mais interno. São coisas assim que você vai percebendo por correspondência. Só que o mais importante é que a gente consiga ter isso de olhar para fora e olhar para dentro. Busca muito as coisas, né, os problemas, ou o que está acontecendo, ou, enfim, a gente olha muito para fora, para o que está acontecendo na nossa vida, ao nosso redor. Mas a realidade é que internamente nós também temos que resolver as correspondências que mantêm essas estruturas externas funcionando e sendo alimentadas. Afinal, o nosso foco, né, a nossa consciência, é o que alimenta aquilo. Quando a gente fala de metais tóxicos, metais pesados, por exemplo, o chumbo, ele é um metal impuro, ele é tóxico, ele é denso, e as toxinas causam
o envenenamento da psique. Então, a pessoa intoxicada por chumbo, ela pode ter alucinações, ver coisas, ela vai se sentir mal, pode ter sintomas ruins, ou seja, uma pessoa intoxicada, né? Ele é um metal tóxico, porque ele causa essa interação no espírito da pessoa, você altera a sua mente, né? Em contato com toxinas de metais. O ouro seria um metal mais puro, de grande condução, que é extremamente elevado com valor por sua clareza, por sua propriedade de pureza e moldagem. Então ele é extremamente condutor, que é um grande princípio da natureza energética, né, de ser bons condutores. Então o que a gente procura é ser um bom condutor. O quanto mais pura essa energia possa correr por nós, melhores condutores nós seremos. Quando a gente olha para fora hoje e enxerga toda essa poluição no solo, na terra, no ar, toda essa poluição, na verdade, é um reflexo da poluição que nós temos interna, né? Das toxinas que nós estamos carregando internamente. E isso obstrui, porque as toxinas, elas deixam a nossa visão um pouco mais distorcida, a gente não enxerga as coisas com clareza, a nossa condutividade, a nossa percepção, a nossa troca com o meio fica intoxicada, ela fica distorcida pelas toxinas que a gente tem dentro. E isso faz com que a gente intoxique o meio fora também. Não ver com clareza, por exemplo, o nosso papel no meio da natureza. Então a gente distorce isso e aí acaba intoxicando mais. Isso é uma coisa que fica se perpetuando. Então, para que a gente limpe fora, para que a gente melhore a condição tipo da poluição do planeta, a gente precisa ter uma mente limpa. A gente tem que ter clareza mental e não simplesmente ficar juntando lixo se ainda tem gente sujando. O processo de purificação de um metal, você vai ter que, por exemplo, aquecer ele. Precisa dessa força yang, que é da transformação. Você precisa aquecer para que, por exemplo, as toxinas se separem da parte do metal que é pura. Mas também você vai ter que misturar com alguns outros elementos para que fique mais claro, ou então que precise se dissolver. Da mesma forma que a gente faz para purificar algo fora, a gente tem que olhar para nós também. Então, por exemplo, te dão uma bola de lama e dentro dessa lama vão ter pedaços de metais preciosos ou pedras preciosas. Você vai ter que começar a quebrar ela, você vai ter que dissolver ela de certas formas. E tem jeitos de fazer isso. Por exemplo, se você simplesmente bota no fogo, você pode estragar a propriedade de alguns elementos que estavam escondidos ali, porque você não sabe o que é. Coloca na água e começa a limpar e dissolver antes de ir direto pro fogo, você vai começar a limpar, a dissolver. É a mesma coisa. Então é como se a gente encontrasse problemas, situações, traumas, enfim, e ele vem em formato dessa bola de lama, tudo misturado. Você não sabe o que tem ali dentro, você não sabe, mas sempre tem alguma preciosidade, senão não estaria ali, senão não teria valor suficiente para existir, né? Então a preciosidade que está escondida ali, a gente precisa ter trabalhos mentais de dissolução, de purificação. A medicina chinesa estuda muito essa relação do quanto os movimentos psíquicos estão interconectados com os movimentos dos chakras, dos órgãos, né? Cada um tem uma função de transformação, purificação, separação, sublimação, enfim, dissolução. Cada órgão também tem uma característica nesse sentido, mas energeticamente isso acontece. Então as coisas precisam ser diferenciadas, purificadas, reconhecidas. Esse vídeo ficaria muito longo se eu fosse começar a detalhar aqui exatamente tudo que é, mas eu vou resumir só para vocês entenderem algumas operações alquímicas. Então, por exemplo, nós temos a solútil, que é a dissolução através da água. Então, se você não estiver sonhando com tempestades e tsunamis, né, mas normalmente é algo mais passivo, é uma dissolução e também envolve mais as questões emocionais por causa das águas, né? Agora, por exemplo, a calcinátil é uma transformação pelo fogo. O fogo é a ferro e fogo, né? Então é aquela coisa que é um problema, é uma crise, é algo mais intenso, são emoções fortes, precisa ser transformado meio que na força, né? Naquela coisa intensa, que é só você olhar pro fogo, né? Então o fogo ele traz essa coisa de ser mais explosivo, expansivo. Nós temos a mortificatio, que aí é a morte daquilo, é realmente o apodrecimento de algo, a dissolução de algo, muito representado pelas questões escuras, coisas podres, quando você sonha ou quando está tudo apodrecendo muito fácil, as comidas, a casa e tal. Então pode estar falando sobre isso. A sublimatio é um processo que fala sobre o ar, né? A dissolução pelo ar, ela fala de aspectos mais mentais, mais imateriais, né? Então pode ter essa conotação de estar tudo ainda muito disperso, de faltar coagulação, de faltar concentração, ou pode estar falando que são coisas mais sutis mesmo, e são coisas que não são encontradas na matéria, né? Tem que ser elaboradas, processadas mentalmente, mais raciocínio, intelecto,
ou coisas mais elevadas e sutis. Em contrapartida, a submátil, nós temos a coagulátil, que é o processo de coagulação, concentração. Então vai aparecer questões mais de alimento, de incorporação, ou do barro nesse caso também, que são coisas assim mais que estão se formando, né? A própria gestação é um processo de coagulátil. Então, por exemplo, na medicina chinesa a gente associa muito a coagulátil com o baço, que é o elemento terra, movimento terra, e que ele fala justamente sobre a capacidade de incorporação e materialização das coisas. Temos também a separatio, que é a divisão, a separação, né? Pode acontecer quando você se corta, quando alguma coisa quebra, né? Então, mas é algo que precisa ser separado. Então, quando tem algo nessa simbologia de corte, separação, rasgos, né? Enfim, a gente está falando sobre a separatio, sobre a necessidade de separar as coisas. Temos também albedo, rubedo e nigredo, que são os estágios do processo alquímico. Então, quando a coisa está na nigredo, que são aqueles sonhos escuros, é aquele tom mais preto, algo mais assim obscuro, é porque está ainda inconsciente, está ainda muito escondido da tua própria consciência e percepção. Para aparecer para ti é porque está vindo, né? Mas ainda você ainda não tem contato com essa informação. Depois você vai para albedo. Albedo é o claro, é o branco, ela clareza, quando emerge, quando você entra em contato com a informação e ela começa a se tornar mais consciente para você. Mas ainda muito mental, ainda muito algo assim racionalmente falando, conscientemente falando. Quando alcança a rubedo, que é representado pelo vermelho ou pelo dourado, aí sim a gente fala da concretização daquilo, de que do inconsciente foi consciente e agora está aqui manifestado, materializado na carne e no espírito. Então a rubedo ela fala muito de quando a coisa se realiza, de quando foi efetivado o processo final, da conexão final que faltava para aquele processo terminar. Então a rubedo, o vermelho, tem várias simbologias também, né? Vai depender do contexto do que aparecer para ti, mas pode ter essa conotação de algo sendo trazido para a carne e para a matéria. O trabalho do alquimista, né, para se sustentar, assim, digamos, ele diria para a coroa, para os reis, que eles estavam tentando transformar chumbo em ouro, né? Então se vai pela ganância, assim, digamos, dos outros para que se sustente esse trabalho dos alquimistas, né? Mas muitos acreditam que era mais uma questão filosófica. Então, quando o alquimista ou estudioso químico, enfim, vai para os estudos, né, com uma intenção muito materialista nesse sentido, né, de ganhar alguma coisa, de ter poder ou coisas assim, esse mesmo estudioso vai ser limitado. Ele não vai ter acesso às reais magias e mistérios do estudo, porque não é um processo totalmente material. Ele precisa ter essa meditação interior, tem que ter essa conexão com a tua alma, porque você vai entender os mistérios de dentro. Você também é um mistério da natureza, né? O teu corpo também é uma manifestação mágica e misteriosa dessa força e matéria divina. Então, quando você conversar com os elementos, você conversa com essas mesmas partes de si mesmo. Então, o processo de imaginação ativa, meditação, entrar nesses transes, assim, né, de conexão com o teu corpo e com essa força maior, possui muitas respostas, além do que você vai encontrar buscando fora, né? Porque fora a gente já foi até o limite e não encontra. Você pode dissecar tudo que não está ali, mas a resposta está na tua consciência, porque você é formado dessa mesma consciência que você tanto quer entender. A conúntio vai ser o processo que fala sobre a conexão de opostos. Mas existem tipos de conúntio. Tem uma que é inferior, que seria a conexão do eu inferior, tipo do ego, dessa parte mais materialista e impura da consciência, e também a conúntio superior, que seria uma conexão dos opostos complementares purificados. E então você entra numa consciência divina mesmo e alcança, né, a imortalidade, a pureza do ouro, enfim, a iluminação, é através da conúntio superior. É quando você consegue purificar os opostos por vários processos, né? E o final disso você consegue criar uma conexão perfeita desses opostos purificados. Só que isso tudo, assim, gente, é muito delicado, né? Nos sonhos isso vai aparecer como relações, como relações sexuais, enfim, conexões. Mas a gente confunde muito a superior com a inferior, né? Você acha que está criando uma conexão, mas ainda faltam vários e vários processos de purificação.
Então a gente precisa realmente ter essa humildade de que a gente ainda tem muitos trabalhos e processos para se fazer, e que nisso a gente pode ter várias conúncias, a gente pode ter várias conexões, o ponto criativo, né, a energia criativa de manifestação vem de conexões, né, vem de juntar esse masculino e feminino. E quanto melhor for a qualidade dessa conexão, da pureza dessas substâncias que estão sendo conectadas, esses elementos, melhor vai ser o resultado, mais puro vai ser o resultado.